Bom dia, oitavo ano B. Hoje é dia 17, sexta-feira. Vamos terminar de fazer a correção da unidade 4, tá? Então, nós paramos na página 367, na questão número 5. Aí tem um texto, tá? Vamos ler esse texto aí. O tempo é uma combinação efêmera, porém concreta. É uma realidade na escala da vida humana e a observação direta permite apreendê-la rapidamente. O clima, pelo contrário, só é percebido após um estudo paciente e metódico de um longo período de tempo que, segundo a Organização Meteorológica Mundial, para o clima atual deve compreender 30 anos. O clima, como o tempo, resulta de uma combinação de elementos atmosféricos, mas é a combinação de tendências dominantes e permanentes da atmosfera de um lugar. Assim, pode-se dizer que o tempo deste inverno foi relativamente quente, menos seco em Belo Horizonte, mas que o clima nessa cidade se caracteriza por invernos frescos, secos, ensolarados. Combinação habitual durante vários séculos e que resulta da repetição de influências dominantes que determinam o tempo nessa cidade. Aí ele diz lá, com base na leitura desse trecho, todas as seguintes conclusões estão corretas, exceto. Então, alternativa A. A confusão entre tempo e clima é comum e frequentemente usa-se o termo clima para denominar estados atmosféricos de curta duração. Então, isso está correto, né? B. O autor defende a ideia de que a compreensão do clima por se constituir de uma generalização é mais difícil que a do tempo. Também está correta. C. O clima de um lugar é o resultado de fatos atmosféricos desde que eles se repitam habitualmente durante anos. Também está correto. VD. O tempo meteorológico e o clima resultam de combinações de elementos atmosféricos específicos diferenciados em sua origem. Não. Então, a única alternativa aí que não está correta é a alternativa D. Então, marquem aí, alternativa D. Na página 368, pessoal, nós temos aí um resumo, né, do que nós aprendemos nessa unidade. Então, ele diz lá, meteorologia. Vamos ver como que nós podemos corrigir essa parte aí. À esquerda da apostila de vocês aí, pessoal, da página 368, então você tem meteorologia ali no centro, né? E aí você tem, aí você tem que preencher, tempo atmosférico. Descendo ali, por meio de instrumentos de medição meteorológica, que medem, aí tem vários quadradinhos aí para vocês preencherem. O primeiro, vento, depois, pressão atmosférica, o terceiro, evaporação, o quarto, umidade relativa do ar, o quinto, temperatura, 6, radiação solar e 7, precipitação fluvial. Nesses quadradinhos aí, pessoal, não precisa ser nessa ordem que eu falei para vocês, mas tem que constar esses 7 fatores, independente da ordem aí, tá? Lá onde vocês colocaram instrumentos de medição meteorológica, sai lá, localizados em estações meteorológicas. Aí vamos voltar lá em cima. A gente tem lá meteorologia, estuda o tempo atmosférico, e aí vindo para a direita você tem que difere da climatologia.
estuda o clima, composto de efeitos de longo prazo, tá? Espero que tenha dado aí para vocês entenderem essa correção aí. Aí vamos para a página 369, pessoal. Essa página aí, que é o para finalizar, é um resumo da apostila toda. Então, isso daí envolve as 4 unidades. Então, vamos ver lá a primeira. Explique o que são os elementos climáticos e que função eles têm no estudo do clima. Então, o que são elementos climáticos? São grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em determinado lugar. Então, repetindo, elementos climáticos são grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em determinado lugar, vírgula, como radiação, temperatura, pressão e umidade. Aí ele pergunta também qual que é a função, né? Função de caracterizar o clima, facilitando nosso entendimento sobre ele. A 2. Geralmente, pessoas que se dirigem a locais com altas altitudes, como o pico de montanhas, sentem um pouco de dificuldade para respirar. Em sua opinião, por que isso acontece? Porque esses locais de altas altitudes apresentam pressão atmosférica menor. E isso faz com que o ar se torne rarefeito. Então, repetindo, os locais de altas altitudes apresentam pressão atmosférica menor, o que faz com que o ar se torne rarefeito. 3. El Niño é um fenômeno que ocorre periodicamente, afetando diversos fatores e elementos do clima. O que ele é e quais as consequências de sua ocorrência? Então, o que é o El Niño? É um fenômeno que ocorre quando o fluxo de corrente marítima do Oceano Pacífico sofre uma inversão em seu padrão, vírgula, enfraquecendo ou mudando a direção dos ventos e das correntes marítimas. Tá, então isso é o que é o ninho, né? Aí ele pergunta lá quais são as consequências, né? Consequências: ocorrência de chuvas, vírgula, tempestades e inundações na costa da América do Sul e períodos de seca na Oceania e na Ásia. Então, essa aí é a resposta. A 4. Existe um clima caracterizado pela baixa quantidade de umidade relativa do ar e chuva ao longo de todo o ano. Que clima é esse? Qual é o bioma típico de locais com esse clima? Então, o clima ali com menor incidência de chuva, né? E de umidade baixa, o clima é o desértico ou árido, né? Então, clima desértico ou árido.
Qual é o bioma? Deserto, bioma deserto, com flora e fauna adaptadas às suas condições. 5. Explique o que é vento e como ele se forma. Então vamos lá. Vento é o fluxo natural do ar que se movimenta paralelamente à superfície terrestre. Então isso é vento, né? Fluxo natural do ar que se movimenta paralelamente à superfície terrestre. É uma boa pergunta para a prova bimestral de vocês, pessoal. E aí ele está perguntando como que ele se forma. Se forma por meio das correntes de convecção. Se forma por meio das correntes de convecção causadas pela movimentação contínua do ar de acordo com variações de pressão. Então é isso. A 6. Observe a paisagem a seguir e responda. Qual é o sentido da brisa que ocorre nesse local durante o dia? Justifique sua resposta. O sentido é do oceano para o topo da montanha. Esse é o sentido. Do oceano para o topo da montanha. Justificar a resposta, né? Isso ocorre porque o aquecimento do ar no continente é mais rápido do que o do ar sobre a água do mar. Tá? Página 370. Isso, 370. 7. O que difere um ciclone de um anticiclone? O ciclone ocorre quando o ar gira em um centro de baixa pressão e o seu movimento é ascendente. Então, ciclone ocorre quando o ar gira em um centro de baixa pressão e seu movimento é ascendente. Esse é o ciclone. Agora vamos ver aí o anticiclone. No anticiclone, o ar gira em um centro de alta pressão e seu movimento é descendente. Então, pessoal, resumindo aí, o ciclone, o ar vai girar num centro de baixa pressão e um anticiclone, o ar gira num centro de alta pressão. Tá? 8. Joana decidiu instalar instrumentos de medição dos ventos em sua propriedade. Ela se dirigiu a um ponto alto, sem barreiras para o vento, e instalou um equipamento capaz de indicar a direção do vento de maneira mais simplificada. Como queria mais precisão nas informações, instalou outro aparelho que indica se o vento está a norte, sul, leste ou oeste. Por fim, ela desejou obter informações sobre a velocidade do vento e instalou um terceiro instrumento. Na ordem descrita, quais foram os instrumentos instalados por Joana? Então, foi a biruta, que foi o mais simples lá, o primeiro que ela colocou,
a biruta, o anemoscópio e o anemômetro. Na ordem certa, pessoal. Biruta, anemoscópio e o anemômetro. Tá? 9. O que é e como ocorre efeito estufa? Aqui a gente tem que lembrar, pessoal, que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, né? O efeito estufa, ele é importante para poder regular a temperatura do planeta. As ações do homem é que faz com que esse efeito estufa seja intensificado e aí sim prejudica, tá? Então, vocês podem colocar lá. O efeito estufa é o processo de aquecimento da Terra, tá? A definição, simplesmente, de efeito estufa é esse. É o processo de aquecimento da Terra. Ele ocorre porque os raios do Sol são convertidos em raios infravermelhos, que são sentidos como calor, que retratam para a atmosfera e são absorvidos por gases estufa. Tá? O efeito, né, que ele está dizendo aí. Aí o que acontece? Quando esse efeito estufa aqui, ele é intensificado pela ação do homem, né, através de queimada de gases que é lançado na atmosfera, esse efeito estufa fica muito maior do que deveria, né, do que é o normal. E aí sim ele passa a ser prejudicial ao planeta. 10. Os gases causadores do efeito estufa podem ser prejudiciais ao ambiente? Explique sua resposta. Então, voltamos à ação do homem. Porque quando emitidos em grande quantidade e recebem interferência do ser humano, esses gases causadores do efeito estufa podem ser prejudiciais. Então, esses gases podem ser prejudiciais. Quando são lançados em grande quantidade, pode sim, né? O que ele vai gerar ali, né? Explique o porquê que ele pode. Porque ele vai gerar um aquecimento global, né? Tendo como consequência o desequilíbrio, como consequência desequilíbrios ambientais. 11. Quais são as principais consequências do aquecimento global? Tem várias consequências, né? Vamos lá. Derretimento de geleiras oceânicas e continentais, né? Que podem derreter tanto na Oceania como nas continentais. Então, derretimento de geleiras oceânicas e continentais, aumento do nível dos oceanos, acidificação dos oceanos, desequilíbrios no clima, danos aos ecossistemas. Então, são várias as consequências de aquecimento global, né? Repetindo, derretimento de geleiras oceânicas e continentais, aumento do nível dos oceanos, acidificação dos oceanos, desequilíbrio no clima e danos aos ecossistemas. Encerramos então, pessoal, a nossa apostila, né? Lembrando que para nossa prova bimestral vai ser a unidade 3 e 4. As próximas aulas eu vou fazer aula de revisão, tá? Vou fazer aula de revisão.
E qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse conteúdo da unidade 3 e 4, entre em contato comigo pelo privado, que eu vou tirar as dúvidas. Lembrando também, pessoal, que é muito importante que vocês vejam, assistam essas aulas de revisão, estejam com a apostila em mãos, porque nessa aula de revisão eu vou grifar as partes que eu acho mais importante da unidade 3 e 4. E vocês sabem que o que eu peço para grifar, o que eu falo na minha revisão é a minha prova, tá? Eu acho que nessa sala tem acho que 2 ou 3 alunos, acho que foram 2 alunos, que não se saíram bem na primeira avaliação, ficaram com notas abaixo de 7. Então, é bom vocês prestarem mais atenção, tá? Porque nesse momento, pessoal, é o momento de todo mundo tirar 10. Vocês estão fazendo prova com consulta. A apostila está ali do lado. Eu grifo as partes que são principais para fazer nas minhas revisões. Então, vocês estão com a apostila ali, com a unidade 3 e 4 ali à disposição de vocês. Vão ter as partes que são grifadas, que vocês sabem que são essas partes que eu peço na prova. Vocês conseguem fazer essa prova em 10 minutos, pessoal. A prova é com consulta, porque vocês têm a possibilidade de usar a apostila. E ninguém está falando para vocês não usarem. A apostila está ali, as provas estão sendo feitas com consulta. Tem gente que não quer fazer com consulta, ótimo, estuda tal e faz sem consulta. Mas, pessoal, tá ali, então não deixe, sabe, de tirar uma boa nota, porque é sacanagem, pessoal, nesse momento, tirar uma nota abaixo da média, sinceramente, é só para quem realmente quer ficar com nota baixa. Então, preste atenção nessa situação. Na próxima semana, eu vou começar a fazer a revisão, tá? Então, por hoje é só isso, pessoal. A aula foi bem curtinha, só para terminarmos de corrigir isso daí. Bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. Beijo.